O que as Escrituras nos dizem sobre o primado de São Pedro? Esse é o tema do nosso vídeo. Esses dias, ouvindo um programa de rádio protestante, vi um exegeta protestante interpretando, né, a passagem de Mateus 16 em diante, em que Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como sendo Jesus falando de si próprio. Ou seja, Jesus é a pedra ali que está sendo falada. Ou seja, Jesus não teria atribuído nenhuma mensagem a Pedro a respeito do governo da igreja. Porque quem governa a igreja é Cristo e São Pedro morreria. Então, já que São Pedro morreria, não teria como ele governar a igreja, porque a igreja morreria com São Pedro. Esse é o argumento falacioso que o nosso amigo protestante se utilizou. Mas nós iremos partir de uma autoridade teológica de grande importância na história da igreja e talvez um dos maiores teólogos de todos os tempos. Estamos falando de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Como Bento XVI, Joseph Ratzinger, interpretava essa passagem, né, sobre o primado de São Pedro? Bento XVI começa aludindo a um encontro entre Jesus e São Pedro. Quando Jesus encontra Pedro, o Papa vai destacar na sua catequese sobre São Pedro que Jesus olhou bem para Simão e disse, lá em João 1,42, Você é Simão, o filho de João. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Ou seja, Jesus não costumava mudar os nomes dos discípulos. Só houve 2 discípulos que Jesus mudou o nome. Dos 12, apenas de Pedro, e depois, posteriormente, de São Paulo apóstolo, que muda de Saulo para Paulo. No Antigo Testamento, a mudança de nome significa também uma mudança de missão. Então, sempre que Deus dava uma nova missão a um escolhido, ele mudava o seu nome. Então, Abrão se tornou Abraão. Jacó se tornou Israel. E Arão se tornou Arão. E assim com muitos outros personagens bíblicos. Então, o fato de Jesus, já no primeiro encontro com Pedro, já mudar o nome de Pedro para Cefas, ou seja, pedra, né? Ou seja, Pedro já não se chamava, né? Já não se chamaria mais Simão, mas Pedro, ou Cefas. Então, o único caso em que Jesus usa outro nome para se referir aos discípulos é quando chama filhos do trovão, né, os filhos de Zebedeu. Só que ele utiliza só uma vez em Marcos 3,17 e não volta mais a utilizar. Então, por que Jesus mudou o nome de Simão para Cefas ou Pedro? Cefas, traduzido em grego, significa Petros, e em latim, Petrus. E foi traduzido precisamente porque não era só um nome, era uma ordem que Petrus recebia do Senhor. Ou seja,
Jesus aqui fala com autoridade de ordem. Ele está ordenando algo. Então, o nome Petrus aparecerá várias vezes nos evangelhos e acabará substituindo o nome original de Simão. Então, nós vemos que Pedro é chamado, né, depois, não mais de Simão, mas de Pedro ou Cefas. Então, abandona-se o nome Simão. Então, quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, ele, né, está dando um papel especial dentro do colégio apostólico. E como se evidencia esses fatos dentro das Sagradas Escrituras? Quando Jesus vai, né, a Cafarnaum, ele se aloja na casa de Pedro, quando as multidões ali estavam em volta dele, né, em Genezaré. Quando a multidão estava em volta dele, ali nas margens do lago de Genezaré, ali tinham duas barcas atracadas. Qual barca Jesus escolhe? A barca de Pedro. Quando Jesus ia para determinadas circunstâncias, para determinadas atividades, ele escolhia sempre 3 dos seus discípulos. E sempre o primeiro nome citado é Pedro. Então Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Da mesma forma, na pesca milagrosa, quem está presente é Pedro. Então Pedro, ele sempre é mencionado como o primeiro do grupo. Sempre quando vão falar do grupo dos 12 apóstolos, sempre se fala de Pedro primeiramente. Na ressurreição da filha de Jairo, que é em Marcos 5,17 e Lucas 8,51. Na transfiguração, Marcos 9,2 e Mateus 17, versículo 1, Lucas 9,28. E na agonia do Getsemane, em Marcos 14,33 e Mateus 26,36. Então, quando também os cobradores de imposto eles chegam, se dirigem a Jesus, Jesus só paga o seu e o de Pedro. Pedro é o primeiro a quem ele lava os pés na última ceia. Jesus reza para que Pedro não perca a fé e possa fortalecer com ela os demais discípulos. Lá em Lucas 22, 30 a 31. O Papa vai nos dizer que Pedro, ele é consciente de sua posição particular. Ele sempre, em nome dos demais, intervém. Por exemplo, quando Jesus explica uma parábola difícil, lá em Mateus 15,15, é Pedro quem vem pedir a Jesus uma explicação em nome dos outros. Ou o sentido concreto de um preceito, Mateus 18,21, ou a promessa formal de uma recompensa, Mateus 19,27. Então, sempre que os 12 possuíam uma dúvida, eles iam, né, até Pedro para que Pedro fosse até Jesus. Então, é ele quem resolve certas situações intervindo em nome de todos. Quando Jesus, chateado pela incompreensão da multidão, depois do discurso sobre o pão da vida, pergunta:
vocês também querem ir embora? Quem responde? Novamente, Pedro. Pedro responde: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então, novamente, Pedro faz a profissão de fé em nome dos 12. E ele também a faz lá em Cesareia de Filipe, Mateus 16, 16 em diante. Jesus pergunta: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus pronuncia então a declaração solene que estabelece de maneira definitiva o papel de Pedro na igreja. Porque Jesus disse: Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus recorre a 3 metáforas aqui, segundo Papa Bento XVI. A primeira: Pedro será o alicerce de pedra sobre a qual se apoiará o edifício da igreja. Jesus não diz: Tu és Pedro e eu sou a pedra sobre a qual edificarei a igreja. Não, Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, apontando para Pedro, de que Pedro seria a pedra sobre a qual Cristo fundaria a sua igreja. Ele terá as chaves do reino do céu para abri-lo e fechá-lo a quem lhe pareça apropriado. Ou seja, Jesus dá a chave do reino dos céus a Pedro, dá autoridade a Pedro de ligar e desligar o que ele quiser aqui na terra e no céu. Claro, dentro daquilo que está dentro dos ensinamentos e dos preceitos divinos deixados por Cristo aos apóstolos. Então ele poderá atar e desatar, ligar e desligar, né? Que quer dizer o quê? Estabelecer ou proibir o que considerar necessário para a vida da igreja, que é e continua sendo a de Cristo. Sempre será a igreja de Cristo e não a de Pedro. É isso que o nosso irmão protestante não entendeu. Porque o primado de Pedro não quer dizer que a igreja pertence a Pedro, mas é aquilo que os teólogos chamam de primado de jurisdição. Então, Jesus, depois da ressurreição, ele confirma novamente esse primado dado a Pedro. Quando Jesus ressuscita, ele encarrega as mulheres de levarem a notícia a quem? A Pedro, sem citar os demais apóstolos. Então Jesus não diz, vai e diga aos 12, não, ele diz, vai e diga a Pedro que eu ressuscitei. Em direção a ele e a João corre Madalena para informar que a pedra foi movida na entrada do sepulcro. E João lhe cederá o passo quando os dois chegarem diante do túmulo vazio. O respeito pelo primado de Pedro era tão grande entre os 12 que nós vemos que João, por ser mais novo, chegou primeiro ao sepulcro. Mas ao chegar ao sepulcro, ele deixa com que ele espera que Pedro entre primeiro. João poderia ter chegado e entrado direto, mas não. Ele sabia do papel fundamental de Pedro, do seu primado no colégio apostólico. E ele sabia da sua obediência a esse primado de Pedro. Depois será Pedro, dentre todos os discípulos, a primeira testemunha de uma aparição do ressuscitado, lá em Lucas 24, 34.
E também 1 Coríntios 15, 5. São Paulo vai dizer isso também. Então, esse papel evidenciado com decisão, seja lá em João 20, 3 a 10, marca a continuidade entre sua preeminência no grupo apostólico e a preeminência que seguirá tendo na comunidade nascida com os eventos pascuais, como testemunha do livro dos Atos. Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro sempre é citado como primeiro, como aquele que toma a frente, como aquele que sempre dá a decisão final. Nós vemos isso em Atos 1, do 15 ao 26, 2, 14 a 40, 3, 12 a 26, 4, do 8 ao 12, 5, do 1 ao 11 e no 29, 8, 14 a 17 e 10 e também em outros. Então, o seu comportamento é considerado tão decisivo que ele se torna o centro dos olhares e também das críticas. Então, sempre que alguém olha para os 12, olha primeiro para Pedro. Sempre que vai se dirigir uma crítica aos 12, a crítica vem primeiro a Pedro. Isso nós vemos em Atos 11, do 1 ao 18, e em Gálatas 2, do 11 ao 4. No conhecido Concílio de Jerusalém, ele tem a função diretiva, ele quem dirige o concílio. Lá em Atos 15 e também em Gálatas 2, 1 ao 10, São Paulo também testemunha isso. E precisamente por ser testemunha da fé autêntica, o próprio Paulo lhe reconhecerá certa qualidade de primeiro. Não de forma direta, mas indiretamente, Paulo dá a Pedro uma qualidade de primeiro entre os apóstolos. Isso nós vemos em 1 Coríntios 15, 5, Gálatas 1, 18 e 2, 7. Então, o Papa continua. Além do mais, o fato de que vários textos-chave atribuídos a Pedro possam ser interpretados no conceito da última ceia, em que Cristo confere a Pedro o ministério de confirmar aos irmãos. Essa aqui talvez seja uma das partes mais profundas do Evangelho, até mesmo mais profunda do que Mateus 16. Jesus diz a Pedro, né, para confirmar na fé os irmãos. Ou seja, a igreja que nasce no memorial pascal, celebrado na Eucaristia, tem no ministério confiado a Pedro um de seus elementos constitutivos. Então, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? Jesus repete 3 vezes. Na terceira, Pedro diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E depois ele vem falar para Pedro confirmar na fé os seus irmãos. Ou seja, é ele que apacenta as ovelhas de Cristo. Esse primado da jurisdição é de Pedro, é ele quem apacenta as ovelhas de Cristo. É ele quem confirma na fé os irmãos. Foi por ele que Cristo rezou, para que ele não caísse, para que ele confirmasse sempre na fé. E é esse mandato de Cristo que continua guiando a igreja, mesmo em meio a tantos papas bons, ruins, criminosos, santos. A igreja continua de pé e a doutrina da igreja continua intacta, por causa da autoridade dada a Pedro por Cristo. E essa autoridade foi passada pelos seus sucessores. Para a igreja ser governada com Cristo por Pedro, a igreja não precisaria morrer com a morte de Pedro, porque assim como Jesus deixou os 12 para continuar o seu ministério, assim também os 12 deixaram seus sucessores.
Então é uma completa idiotice dizer que se a igreja fosse governada por Pedro, a igreja tinha acabado quando Pedro morreu. Não. Quando se tem um rei que governa, o rei morre, fica um sucessor. No caso do rei, o seu filho. No caso de Cristo, os seus 12, com Pedro tendo o primado. Então o Papa vai dizer que Pedro, por todos os tempos, deve ser o guardião da comunhão com Cristo, deve guiar na comunhão com Cristo, deve preocupar-se que a rede não se rompa e possa perdurar a comunhão universal. Só juntos podemos estar com Cristo, que é o Senhor de todos. A responsabilidade de Pedro é garantir a comunhão com Cristo, com a caridade de Cristo, guiar-nos na realização desta caridade na vida de cada dia. E aí o Papa encerra sua catequese nos dando uma lição muito importante. Ele nos pede algo que nós devemos sempre fazer e sempre levar a sério. Rezemos para que o primado de Pedro, confiado a pobres seres humanos, possa exercer-se sempre com este sentido original, desejado pelo Senhor, e possa ser sempre melhor reconhecido em seu verdadeiro significado por irmãos que todavia não estão em plena comunhão conosco, ou seja, os nossos irmãos separados ou protestantes, e também os nossos irmãos ortodoxos. Então, reconhecer o primado de Pedro é reconhecer a autoridade dada pelo próprio Cristo. Negar a autoridade de Pedro é negar a autoridade de Cristo, pois a autoridade de Pedro foi-lhe confiada pelo Senhor. Por isso, rezemos para que o Papa Leão XIV possa exercer com fidelidade, plenitude e amor, guiado pelo Espírito Santo, o rebanho de Cristo. Rezemos então uma Ave Maria pelo Papa Leão XIV. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza e guie sempre a sua igreja. Deus abençoe vocês.